Bom, a minha apresentação, os tópicos, eu fiz uma sequência mais ou menos coerente com o que está falando muito a nível de jornal e o que se fala um pouco do pré-sal. Realmente todo mundo fala do pré-sal, é impressionante, né, como é que a divulgação do pré-sal, em qualquer lugar do mundo, né, eu até brinco lá com o nosso diretor, que se você vai no Polo Norte, chegar num esquimó e falar em pré-sal, ele é capaz de saber que existe algum evento do pré-sal num país chamado Brasil e tal. Quer dizer, realmente é impressionante como o pré-sal teve uma divulgação internacional. Bom, eu vou falar da matriz energética mundial e no Brasil, tentar enfatizar a importância do pré-sal no cenário mundial hoje, né? A evolução das reservas de petróleo no Brasil, introdução sobre a geologia do pré-sal, o desafio da barreira do sal, que é, na realidade, a minha grande especialidade, né, a parte de geomecânica, e se falou muito em jornais sobre o desafio de perfurar 2.000 metros de rocha salina, né? Por que é um grande desafio? O desenvolvimento da produção de óleo e gás no cluster central da Bacia de Santos. Vocês vão ver que hoje, na realidade, nós não estamos produzindo só na Bacia de Santos, porque o pré-sal sai do sul e vai até o norte do país, né? Demandas tecnológicas, e aí tem uma participação, uma interação grande com as universidades, a maturidade tecnológica que nós temos, cenários de produção e escoamento de gás, tecnologias, alternativas para armazenamento do gás e oportunidades para o Brasil. Próximo. Eu vou apresentar um slide, vocês me permitem, vocês me desculpem de fazer vamos dizer assim, um início tão simples, mas que isso é até para eu me convencer um pouco do impacto que o pré-sal vai trazer para o posicionamento do Brasil na geopolítica mundial, né? Quando a gente fala em prioridades de um país, quer dizer, quais são as prioridades que um Estado tem que prover a uma pessoa, uma criança, né, para que ela se torne um cidadão, um profissional que agregue valor à sua vida, para a sociedade, para a sua comunidade. Quer dizer, o que o Estado tem que prover? E quais são as prioridades que, na realidade, eles devem elencar e dizer, bom, a minha prioridade 1 é essa aqui, né? Então, eu imaginei que, na realidade, é muito complexo criar um cidadão. Quer dizer, para um Estado, né, é muito complexo. Então, é um quebra-cabeça, né? Por favor, Marcão. Então, você precisa prover moradia, né, para aquela criança, água potável, alimento, né, comunicação, trabalho, né, educação, transporte, tecnologia. Para aí, né? Bom, já passou. Mas a prioridade, quer dizer, na realidade, todos esses itens, né, que estão sendo colocados ali, na realidade, eles precisam de uma prioridade primordial, que é a energia. É por isso que o mundo, nos últimos 100 e poucos anos, tem vivido em conflitos. Na realidade, a visita do Barack Obama no Brasil não foi só porque a mãe dele assistiu um filme brasileiro, né? É lógico que o pré-sal está chamando a atenção, né? Nós temos aí talvez reservas, sei lá, de 100 bilhões de barris de petróleo a longo prazo, né? E isso é energia. E nenhum país vive sem energia. Então, na realidade, todas as demais demandas, quer dizer, todos os outros insumos, se nós não tivermos energia, eles não existem. Então, no momento em que nós temos o declínio da produção mundial de petróleo, em que o mundo cada vez mais precisa de energia, né? É no nosso celular, é na nossa casa, quer dizer, cada vez mais nós criamos um planeta que precisa de energia em todas as nossas atividades. Então, disputas, quer dizer, nós vivemos um século XX de guerras e de genocídios, e vocês tenham certeza que isso vai continuar no século XXI. Quer dizer, energia vai ser a prioridade número 1 do nosso planeta e das grandes disputas que nós vamos ter que enfrentar de agora para frente, né? Isso não tem dúvida. Falado isso, né, vamos então entrar agora no assunto do pré-sal. Matriz energética mundial, né? A continuidade ao primeiro slide. Isso aí eu não consegui atualizar ainda, mas isso é um dado de 2008, olhando agora a matriz energética mundial, né? Em 2006, olhando a energia fóssil, nós temos, o mundo consome cerca de 81%, né? Então nós temos
quer dizer, se nós olharmos toda a energia consumida no mundo, né, considerando todos os países e tal, 34% é respondido pelo petróleo, 26% pelo carvão, 21% pelo gás, né? Eu não sei se está ali, 21% do gás, o que dá mais ou menos em termos de 81%. Renováveis em torno de 1% em 2006, biomassa 10%, energia nuclear 6% e hidro 2%. Admitindo-se a evolução atual, considerando-se uma evolução que nós temos hoje em termos de consumo de energia no mundo, em 2030 nós estamos esperando aí um crescimento em torno de 45%. Se a gente pudesse medir toda essa energia em joules, né, daria um aumento aí de 45% do total de joules de energia que nós estamos consumindo em 2006, é um aumento de 45%. Mas não muda muito o quadro em termos de energia fóssil. A gente fala muito em energia renovável, eólica, energia solar, mas infelizmente até o momento atual nós ainda não conseguimos gerar uma energia que tenha, eu costumo dizer o seguinte, a portabilidade do petróleo. Quer dizer, o petróleo você gera o derivado, ele é complexo de tirar, como vocês vão ver, mas você enche o tanque do carro, sai, viaja, pega um foguete, vai para a Lua, etc. Ele tem a portabilidade, o que as outras energias ainda não conseguiram se viabilizar nesse sentido. São importantes, mas vocês podem ver que apesar de todo o esforço que se está dedicando a energias alternativas, você vê que não muda muito o quadro até 2030. Próximo. A nível brasileiro, nós temos uma matriz energética, eu diria, muito mais verde, né? Porque nós temos uma distribuição entre energia fóssil e as outras alternativas de forma mais equilibrada. Em termos de energia fóssil, considerando o gás e o petróleo e o carvão mineral, em 2006 nós teríamos cerca de 67%. Né? Nós estamos esperando, considerando a evolução atual do Brasil, se tudo continuar na aceleração que nós temos hoje, um aumento em torno de 121% até 2030. E nós estaríamos consumindo aí cerca de 50%. Nós temos uma grande vantagem ali em relação ao mundo, que é o uso das hidroelétricas, né? Nós temos uma grande produção do derivado de cana-de-açúcar, o etanol. Vamos conseguir aumentar em termos de renováveis de 3% para 9%. Então isso quer dizer, o Brasil, olhando o cenário mundial, né, em termos de país em desenvolvimento, em termos de país em desenvolvimento, nós temos uma matriz energética muito mais confortável que os países do primeiro mundo. Né? Eles hoje são muito mais dependentes do petróleo do que nós somos. Né? Próximo. Isso aqui é o consumo diário de petróleo no mundo. Né? Isso é um dado de 2008. Né? Você olha aqui o seguinte, os Estados Unidos, ele consumia em 2008, eu não acredito que mude muito, mas talvez hoje esteja consumindo 22, 23 milhões de barris por dia, de óleo por dia. Né? A China com 7,9, admitindo-se aí um crescimento em torno de 1%. Hoje a China, em 2011, deve estar consumindo aí em torno de 10, 11 milhões de barris por dia de petróleo. E eles queimam muito carvão. Né? A gente diz que a China é um país cinza. Quem teve a oportunidade de visitar a China é um país cinza, porque eles estão queimando carvão. É interessante que quando eu comecei a trabalhar em petróleo, na indústria do petróleo, carvão era uma energia praticamente abandonada, quer dizer, era uma energia em desuso. De repente, o mundo retomou todas as grandes minerações de carvão e passou a ter uma importância fundamental nesses países. Quer dizer, a gente reclama muito em termos de produção de CO2, etc., mas esses países estão queimando carvão diariamente, milhões de toneladas por dia, e ventilando CO2 na atmosfera de uma maneira absurda. Né? Por quê? Porque não tem outra alternativa. Então, a mineração do carvão, que era uma atividade abandonada, tomou um outro impulso em função do que está acontecendo no cenário atual. Próximo. Bom, e agora lembrando lá do primeiro slide, né, que foi a minha provocação, eu disse o seguinte, que na realidade a energia foi um dos insumos uma das matérias-primas, vamos dizer assim, da humanidade que mais
trouxe benefícios à humanidade, mas que, em paralelo, foi a responsável por grandes guerras, genocídios e conflitos ideológicos e religiosos, que na realidade eu não acredito, que por trás do pano de fundo é sempre energia, é sempre petróleo, e aí vocês vão entender por quê, né? Considerando os campos atuais, né, de petróleo já mapeados, já bloqueados, nós teremos um declínio de 86 milhões de barris por dia. Até 2030 nós estaríamos produzindo 33 milhões. Mas a demanda por energia, por petróleo, vai sair da casa dos 86 milhões até 106 milhões. Então nós temos aqui uma diferença em torno de 70 milhões de barris por dia, se nós não descobrirmos novas reservas, né, e não colocarmos em produção essas reservas nesse prazo, nós vamos ter um déficit gigantesco de energia. O que isso aí vai trazer? Conflitos, guerras, tudo que hoje nós estamos assistindo, que está acontecendo agora no Oriente Médio, né? E o pano de fundo é sempre energia, né? Então você imagina o seguinte: em 2006, né, a Petrobras faz a descoberta do pré-sal. Então imaginem o impacto que isso traz, né, na geopolítica mundial, porque no momento em que as reservas estão em declínio, porque vocês entendam o seguinte: quando nós falamos que eu estou aumentando a produção de petróleo de 500 mil barris por dia, eu estou perdendo a minha reserva. As minhas reservas perdem em torno de 6 a 10% por ano. Tá? Então, quando você agrega 1 milhão, você tem que agregar muito mais, porque alguns reservatórios vão deixar de produzir naquele espaço de tempo, né? Então, o esforço é muito grande. Então, nós temos aqui um cenário complicado, e agora o Brasil, Deus é realmente brasileiro, né, nos dá uma grande descoberta, uma grande província de petróleo, que pode chegar aí a talvez uma centena de bilhões de barris de petróleo, né? Próximo. Esse gráfico ele mostra as reservas brasileiras iniciadas em 1953, quando a Petrobras foi criada, né? Então você observa que a Petrobras é uma empresa, né, o Brasil, vamos dizer assim, é uma empresa offshore, é um país offshore, quer dizer, o nosso óleo está no mar, e aí tem uma explicação geológica para isso, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas as nossas grandes reservas estão no mar, né? Em verde, nós temos águas rasas, quer dizer, as nossas descobertas em águas rasas, que não é muito raso, vai até 400 metros de lâmina d'água. Em águas profundas, até 2006, nós chegamos a reservas sem considerar o pré-sal, por isso que nós vamos até 2006, porque a descoberta ocorreu em 2006, nós tínhamos cerca de 14 bilhões de barris de petróleo, né, de reserva. Então, nós levamos praticamente 50 e poucos anos, 53 anos, né, para conseguir ter uma reserva de 14 bilhões de barris de petróleo no que seria o pós-sal. Vocês vão entender com detalhe o que é o pós e o que é o pré-sal. Tá? E com a descoberta de Tupi, né, nós conseguimos, só com um bloco, né, bloquear cerca de 5 a 8 bilhões de barris. Só com um. Se você pegar hoje toda a reserva da Bacia de Campos, Santos, ela fica pequenininha dentro da Bacia de Santos. E tem um outro fator importante que está acontecendo, que eu vou falar ao longo da minha apresentação, que a gente já está produzindo pré-sal não somente na Bacia de Santos, nós já estamos produzindo nos campos antigos, né, que é uma vantagem fantástica. Próximo. Bom, para nós chegarmos a essa, por exemplo, nós estamos pensando em 2012 atingirmos aí uma produção diária doméstica, não estou considerando os campos que nós temos participação no exterior, cerca de 2,4 milhões de barris por dia de óleo. Mas para nós chegarmos a essa produção, o esforço é muito grande, né? Ou seja, são várias plataformas, sondas, e isso tem a participação de vocês, né? Como o Marcelino iniciou a nossa apresentação aqui, falando dos 2 estaleiros, falando da refinaria, do Porto do Suape, tudo para você chegar até aqui, né,
você tem que colocar, por exemplo,